O que vou contar aconteceu em Apure, na Venezuela, de onde sou originária. Menciono antes de tudo que irei alterar os nomes por questão de privacidade. Tudo aconteceu em 2015, quando eu tinha apenas 18 anos. Na época, eu estava em um relacionamento com um rapaz chamado Lucas. Durante o tempo em que estivemos juntos, nunca faltaram infidelidades, e apesar de sempre descobrir, eu acabava perdoando, acreditando que o poder do meu amor o mudaria. Naquele ano, Lucas estava realizando os trâmites para ingressar na Polícia Nacional, justamente em um momento em que meu país passava por uma das fases mais sombrias e difíceis da crise econômica que enfrentamos há mais de 20 anos. Conseguir o necessário para que ele pudesse iniciar a carreira estava sendo muito difícil. Por conta da crise da época, sabíamos que muitos policiais haviam se demitido, então adquirir equipamentos de segunda mão era a melhor opção. Foi assim que Lucas decidiu publicar em um grupo do WhatsApp da cidade que estava procurando por botas especiais. Aproximadamente uma semana depois, Lucas me contou que alguns dias antes, uma mulher havia lhe enviado uma mensagem oferecendo as botas. Fiquei feliz e perguntei se ele as compraria. Um pouco nervoso, ele me disse que a mulher pediu para que ele fosse ver as botas para garantir que serviam e fechar a compra, mas especificou que ele deveria ir sozinho. Achei isso muito estranho e ele me garantiu que não tinha ido e nem iria. Supostamente o assunto terminou ali, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, me perguntando por que ele contou 3 dias depois. Mesmo assim, não pensei mais sobre o assunto. Poucos dias depois, uma antiga colega de escola me contatou pelo Facebook. Apesar de sermos da mesma cidade, fazia muito tempo que não a via, já que fui estudar o ensino médio na capital. Fiquei muito feliz em retomar o contato, pois ela foi uma das poucas amigas que tive na escola primária. No entanto, devo admitir que achei um pouco estranho ela me contatar, já que, embora eu tivesse muito carinho por ela, sabia que eu era bastante indiferente para ela. Mesmo assim, estava muito feliz em saber dela. Conversamos durante alguns dias e ela me convidou para uma festa no fim de semana seguinte. Disse que seria algo privado entre suas amigas mais próximas, que me receberiam bem e que seria a oportunidade perfeita para reconectar, além de ser ótimo se eu levasse meu namorado. Vivíamos em uma cidade pequena, então não me surpreendeu que ela soubesse que eu tinha um namorado. Fiquei muito feliz e, claro, aceitei ir. No dia da festa, minha amiga nos recebeu com muito carinho e depois nos apresentou às suas amigas, entre elas a dona da casa, Luzia. Ela era uma mulher mais velha que nós, o suficiente para ser nossa mãe, mas se apresentou com muita alegria, carinho e hospitalidade. Durante a festa, me senti um pouco desconfortável, pois minha amiga passou a maior parte do tempo isolada com o namorado. Durante longos períodos de tempo, eu não a via e até pensei que poderiam estar discutindo. Eu tentava socializar com as outras pessoas, enquanto meu namorado parecia se dar muito bem com todos. Ao fim da festa, nos despedimos e fomos embora. Pensava que aquela seria a última vez que ouviríamos falar daquele grupo, pois não me senti nada confortável. Simplesmente não era o meu ambiente. Não muitos dias depois, Lucas me disse algo que foi bastante desconfortável para mim. A dona da casa, Luzia, era a mulher que lhe havia oferecido as botas e pedido que ele fosse vê-las sozinho. Perguntei por que ele não me contou no dia da festa, e segundo ele, foi para que eu não me sentisse desconfortável e pudesse aproveitar o reencontro com minha amiga. Além disso, ele tentou me tranquilizar dizendo que não acreditava que aquela mulher tivesse más intenções com ele, já que ela era casada, e embora seu marido não estivesse em casa com frequência por causa do trabalho, naquele dia ele estava presente na festa. Mais uma vez, escolhi acreditar em suas explicações. Voltamos a sair com aquele grupo mais umas 2 ou 3 vezes. Agora eram as amigas da minha amiga que nos convidavam, e meu namorado sempre insistia para que fôssemos.
Claro, Luzia sempre estava presente nessas saídas, mas eu nunca quis demonstrar insegurança. Numa noite como qualquer outra, Lucas e eu estávamos em casa nos preparando para dormir. Naquela noite o ar parecia muito estranho, seco de alguma forma, mas achamos que era apenas cansaço. Lucas já estava deitado e eu estava prestes a apagar a luz quando, pensativo, ele disse: "Sinto o perfume da minha mãe." A mãe de Lucas havia falecido quando ele tinha 10 anos, então achei um comentário muito triste. Apenas o abracei e me deitei ao seu lado. Como de costume, começamos a conversar sobre diversas coisas antes de dormir. Alguns minutos se passaram quando, de repente, ele ficou em silêncio. Ele não respondia a nada do que eu dizia. Perguntei se ele estava bem, mas ele continuava sem responder. O balancei pensando que ele tinha adormecido, mas algo me fazia sentir que não era isso. O quarto estava muito escuro, então coloquei a mão debaixo do travesseiro para pegar meu telefone e ligar a lanterna. Por algum motivo, meu telefone não ligava. Pareceu uma eternidade até que finalmente a luz acendeu, e quando iluminei o rosto de Lucas, o que vi foi o início de um pesadelo. Ele tinha um sorriso enorme no rosto. Um sorriso anormal, eu diria. Parecia um sorriso zombeteiro, mostrando todos os dentes e cobrindo grande parte do rosto. Era um sorriso completamente antinatural. Seus olhos estavam completamente dilatados, dando a impressão de serem inteiramente negros. Ele não olhava para mim, parecia estar longe dali. Com medo, só consegui dizer o nome dele, e ele começou a rir sem abrir a boca. Ele virou os olhos para mim e em seguida para a porta do quarto, enquanto seu sorriso desaparecia e seu rosto mostrava agora puro terror. Ele respirou profundamente, sentou-se bruscamente na cama e começou a chorar. Naquele momento, por impulso, me levantei da cama e acendi a luz. Lucas chorava como uma criança, cobrindo o rosto com as mãos, completamente desesperado. Eu o abracei e ficamos assim até que ele conseguiu se acalmar. Naquela noite ele não quis me contar o que havia acontecido, mas não pudemos apagar a luz. Algumas horas depois ele adormeceu, mas eu já não consegui dormir. Na manhã seguinte, Lucas estava quieto e cabisbaixo, mas eu precisava saber o que tinha acontecido na noite anterior. Então, finalmente, ele começou a falar. Ele me disse que não se lembrava de muita coisa, ou que não entendia bem o que havia acontecido. A última coisa de que se lembrava era de estar conversando comigo e, de repente, sentir muito frio. Ele disse que, como se fosse um pesadelo, sentia que estava em outro lugar. Ele não conseguia ver, apenas sentir. Ele ainda ouvia minha voz, mas como se estivesse debaixo d'água, e por cima, ouvia muitas pessoas chorando e suplicando por ajuda. A próxima coisa de que se lembrava era de se ver novamente na cama e enxergar ao nosso lado uma mulher vestida de noiva que saía do quarto. Foi aí que ele retomou a consciência. Sem dúvida, foi uma situação sem precedentes em nossas vidas. Então não sabíamos o que significava ou se poderia se repetir. Como vocês podem imaginar, naquele dia decidimos acreditar que seria algo único e não investigamos mais sobre o assunto, como se, ao não pensar nele, ao não repeti-lo, ele simplesmente fosse desaparecer, virar uma má lembrança. Mesmo assim, da minha parte, contei para minhas amigas com quem tinha um grupo de WhatsApp. Para minha sorte, elas levaram a situação muito a sério, tanto que se ofereceram para nos acompanhar para falar com o padre de nossa paróquia. Mas como Lucas e eu decidimos acreditar que não era necessário, não fizemos isso naquela ocasião. Exatamente uma semana depois, Lucas voltou a fazer aquilo novamente e naquela noite, por acaso, meu melhor amigo Mendes também ia dormir lá. Planejávamos assistir filmes até tarde, mas ao anoitecer, o ambiente do quarto novamente ficou muito estranho. Não há outra forma de descrever isso. É uma sensação seca de aridez. Lucas e eu notamos enquanto Mendes dizia que não sentia nada de estranho.
No entanto, podíamos perceber que ele estava mentindo, que estava com dificuldade para respirar, que aquilo o estava incomodando. Já em alerta, enviei uma mensagem para o grupo do WhatsApp das minhas amigas, avisando que novamente estava sentindo algo estranho. Fingimos assistir a um filme, mas era evidente que nenhum de nós três estava tranquilo. Desligamos a televisão e decidimos tentar dormir. Lucas e eu estávamos na mesma cama, enquanto Mendes estava em outra, no mesmo quarto. Depois de alguns minutos fingindo que dormíamos, comecei a ouvir Lucas fazer alguns sons, como se estivesse reclamando baixinho. Virei-me para abraçá-lo, para perguntar o que estava acontecendo, e enquanto eu o abraçava, pude sentir que ele estava escorregando para baixo, em direção aos pés da cama, como se estivesse sendo puxado. Gritei para Mendes acender a luz, e ele correu para fazer isso. Quando ele acendeu, desta vez eu e ele pudemos ver aquele mesmo rosto que eu tinha visto na semana anterior. O rosto de Lucas com os olhos completamente dilatados, pretos, dos quais escorriam lágrimas para os lados do rosto. Ele estava com o mesmo sorriso desproporcional, com os dentes cerrados, do qual saiu uma risada. Ele estava com as mãos unidas sobre a cabeça e as pernas quase completamente fora da cama, como se algo estivesse puxando-o para fora. Desta vez tive mais tempo para reagir e pedi a Mendes que fosse buscar a água benta e um óleo ungido na sala que, por tradição familiar, sempre temos em casa. Enquanto isso, juntei as mãos do Lucas sobre o peito dele. O centralizei na cama e comecei a rezar. Mendes voltou correndo somente com a água e começou a derramá-la sobre a cabeça e o rosto de Lucas. Pudemos ver suas feições mudarem novamente. Aquele sorriso maligno se transformou em um rosto de terror. Seus olhos se moviam em todas as direções como se estivesse procurando algo. Ele estava com sede, sua boca estava seca, não conseguia articular palavras nem fixar o olhar em nada. Continuamos a dar-lhe água benta para beber, mas às vezes ele voltava a exibir aquelas feições malignas, com uma risada debochada. Nesse momento, meu telefone tocou. Era uma das minhas melhores amigas. Mendes atendeu. Eram aproximadamente meia-noite, e quem ligava era Selena, dizendo que sentiu uma inquietação que não conseguia explicar e só queria saber se estávamos bem. Mendes respondeu que não, que o que eu tinha contado na semana anterior estava acontecendo novamente. Selena desligou e entrou em contato com as outras amigas, que decidiram rezar de suas casas para tentar nos ajudar de alguma forma. Enquanto isso, continuávamos a rezar, molhando a cabeça de Lucas com água benta, enquanto lutávamos contra seus esforços para se soltar. Foi nesse momento que, bem diante de nossos olhos, vimos um retrato nosso cair no chão, quebrando o vidro da frente. Naquele instante, o que quer que tivesse tomado posse do Lucas começou a rir, o que me fez olhar para ele. Aqueles olhos dilatados me encararam fixamente com uma expressão maligna, tanto que senti muito medo quando ele começou a olhar para o caco de vidro e pedi que Mendes, por favor, limpasse aquilo. Nesse momento também senti uma espécie de raiva e me atrevi a perguntar: quem diabos é você? Eu não esperava realmente uma resposta, mas tive uma. Lucas respondeu em uma espécie de suspiro e então ele voltou a si. Sentou-se bruscamente na cama, olhou ao redor com os olhos muito abertos e começou a chorar desesperadamente. Nós o acalmamos e Mendes aproveitou para avisar a Selena que tudo já havia se acalmado, inclusive o quarto estava diferente. Quando Lucas conseguiu falar, ele nos contou o seguinte: não sei o que está acontecendo nem como explicar. O de hoje foi pior que há uma semana. É como se eu adormecesse e de repente me vejo em outro lugar, em um caminho de terra, sendo arrastado por uma mulher que me leva amarrado pelas mãos. Só consigo vê-la de costas, vestida com um longo vestido branco. É a mesma mulher que vi saindo do quarto na semana passada, e nesse lugar sinto muito calor e ouço muitas vozes chorando.
pedindo ajuda. Hoje ouvi as vozes das suas amigas, especialmente a de Selena. A ouvi rezando. Mendes e eu não sabíamos como reagir nem o que dizer. Nunca havíamos vivido algo assim e não entendíamos o que estava acontecendo, nem o que deveríamos fazer. No entanto, estávamos decididos a investigar no dia seguinte. Isso não era algo que pudéssemos ignorar ou fingir que não estava acontecendo. Naquela noite, nos revezamos para dormir e não conseguimos apagar a luz. Não conseguimos por um bom tempo. No dia seguinte, decidimos que iríamos falar com o padre da nossa paróquia. Tínhamos uma relação de confiança com ele e éramos próximos da igreja. Depois do almoço, nos encontramos com Selena, que quis nos acompanhar para falar com o padre. Quando nos encontramos com ela, contamos tudo o que aconteceu na noite anterior. Lucas especialmente contou que ouviu a voz de Selena e até repetiu as palavras que ouviu. Selena não podia acreditar no que Lucas estava dizendo. Cada palavra que ele repetia era exatamente a mesma oração que ela havia feito durante o episódio, palavras que saíram do coração de Selena. Não orações estruturadas, mas desejos, sua conversa com Deus. O padre da nossa paróquia era um homem bonachão, já bastante idoso, de caráter teimoso. A maior parte de seu sacerdócio foi exercida em aldeias afastadas, em lugares onde o místico, o mágico, se mistura com o religioso. Talvez não soubéssemos, mas isso nos seria de grande ajuda, já que um padre convencional, mais apegado às suas tradições católicas, talvez não nos tivesse dado as informações que o padre Bento nos ofereceu. Naquela tarde, chegamos à casa paroquial sem avisar e sem marcar horário, mas fomos bem recebidos por conta da confiança que tínhamos com ele. A princípio, pensou que íamos passar o tempo, como já havíamos feito antes, sentados, tomando café com pão e rindo com ele. Mas depois ele percebeu que estávamos em busca de ajuda, que algo estava acontecendo. Descrevemos ao pai tudo o que havia acontecido, cada detalhe. Quando terminamos, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para Lucas com uma expressão severa e perguntou: "Com qual bruxa você se envolveu?" Lucas não respondeu, mas sua expressão foi a de um rato encurralado. Mendes e Selena me olharam, e depois todos olhamos para o padre com a mesma dúvida no rosto. O padre Bento começou a explicar. "O que vocês estão descrevendo é uma alma solitária. Por isso está acontecendo às segundas-feiras. É o dia em que se acendem velas para elas. A alma solitária é invocada para trazer de volta a pessoa amada que partiu. Ela o atormenta e o desespera até que a pessoa retorne para os braços de quem a invocou. Lucas, você sabe quem está fazendo isso com você, e agora livrar-se disso não será nada fácil." Enquanto o padre falava, eu só conseguia pensar em como as infidelidades de Lucas nos haviam levado a esse ponto. De alguma forma, dessa vez, eu sentia a traição de forma ainda mais pesada. O padre nos deu alguns passos a seguir para começar a cura de Lucas e prometeu nos acompanhar no processo. Ele também explicou que o cheiro do perfume da mãe dele na primeira noite talvez significasse que ela havia chegado para protegê-lo ou para alertá-lo sobre o que estava por vir. Apesar do impacto de tudo o que discutimos com o padre, Selena e Mendes, empatizando comigo, se despediram de nós, dizendo que estariam presentes durante todo o processo de cura, mas sabiam que Lucas e eu precisávamos conversar sozinhos. Quando chegamos em casa, Lucas, que havia ficado em silêncio o caminho todo, decidiu tomar a iniciativa e falar sobre quem ele acreditava ser a causadora de tudo isso. Acontece que Luzia, a mulher das botas que nos recebeu em sua casa naquela festa, era a pessoa que Lucas achava que poderia estar fazendo tudo isso. Segundo suas palavras mentirosas, Luzia nunca deixou de insistir para que ele a visitasse com qualquer desculpa. Supostamente ele nunca cedeu, embora em mais de uma ocasião ela o tenha ligado altas horas da noite, declarando seu amor e propondo encontros. Segundo Lucas, a última ligação havia sido cerca de um mês atrás,
quando ela, irritada e embriagada, lhe disse que aquela era sua última chance e que ele se arrependeria de tê-la rejeitado. Na minha mente, um turbilhão de pensamentos tomou conta. Muitas coisas começaram a fazer sentido, chamadas não atendidas, e até mesmo ausências inexplicadas de Lucas, que para mim tinham como principal razão Luzia. Eu não acreditava nem por um minuto que Lucas nunca cedeu às suas investidas, mas podia entender que talvez Luzia quisesse se vingar por ele não ter me deixado. Por alguma razão, apesar de tantas infidelidades, Lucas nunca me deixava, e quando eu tentava ir embora, ele não me dava paz até voltarmos. Enquanto se desculpava, eu já não podia ouvi-lo. Na minha mente, tudo começava a fazer sentido, como aquela amiga que me convidou para a festa na casa de Luzia e que nunca mais se aproximou de mim. Certamente todos naquele círculo social sabiam o que estava acontecendo, menos eu. E agora o que eu faria? Pedi a Lucas que fosse embora. Eu precisava de um tempo sozinha para pensar, para sentir tudo o que precisava ser sentido. Em um episódio isolado, durante aqueles dias sem ele, minha mãe me contou algo que havia acontecido com ela. Disse que enquanto se vestia muito cedo para ir trabalhar, viu passar por seu quarto uma mulher, ou a silhueta de uma mulher, vestindo um longo vestido. Ela levou um susto, mas atribuiu a possibilidade de ainda estar meio adormecida pelo horário, e por isso não tinha certeza do que viu. Naquele momento, não relacionei os acontecimentos. Apesar de não nos vermos durante aqueles dias, Lucas não parava de insistir para conversarmos, jurando que nada havia acontecido, pedindo que eu não o deixasse sozinho naquele momento. Ele dizia que não conseguia dormir à noite e não era por tristeza. Quando estava prestes a dormir, sentia a cama ser bruscamente movida, acordando-o e impedindo-o de dormir, seja de noite ou de dia. E bem, a verdade é que eu sempre fui do tipo de pessoa que coloca o bem-estar dos outros acima do próprio, e essas palavras me fizeram se sentir péssima. Eu sentia que estava abandonando ele em um momento muito difícil, e quando o assunto é o paranormal, nunca tive dúvidas sobre sua existência. Quando a segunda-feira se aproximou novamente, minha falta de amor próprio, combinada com uma empatia tóxica, me impediu de deixar Lucas sozinho naquela noite. Por sorte, minha amiga Selena concordava comigo e sugeriu que ficássemos em sua casa. A casa de Selena tinha uma estrutura muito particular, com um espaço no meio, como um pátio, que deixava o quarto dela suficientemente isolado das outras partes da casa, para que não incomodássemos o restante da família se fizéssemos barulho. Além disso, era grande o bastante para abrigar várias pessoas, o que foi um grande alívio para mim, porque, além de testemunhas do que estava acontecendo, eu teria apoio. Naquela noite, nos reunimos para o que pensávamos ser uma batalha espiritual. Selena, Mendes, Isley, Fidelina, Samuel, Maggie, Lucas e eu. Apesar de sabermos o porquê de estarmos ali, aquela noite começou como uma reunião normal de amigos. Talvez por negação ou para aliviar o ambiente, rimos e brincamos. Preparamos o jantar, interagimos com a família de Selena, depois nos despedimos e fomos para o quarto. Conversamos um pouco, mas antes da meia-noite, um por um foi adormecendo. Apesar de sermos jovens, o cansaço os venceu. Por volta da meia-noite só restavam eu e Selena cochichando. Eu não conseguia ou não queria dormir por nervosismo sobre o que estava por vir, e Selena sabia disso. Por isso estava me acompanhando. Enquanto conversávamos baixinho, ouvimos um gemido muito suave. Percebemos que era Lucas dormindo ao meu lado. Ficamos em silêncio e eu o mexi um pouco, esperando que ele estivesse apenas tendo um pesadelo. Mas enquanto eu segurava seu ombro, senti o corpo de Lucas deslizar bruscamente para baixo, e então, novamente, ouvi aquela risada, a mesma risada zombeteira de sempre.
Gritei para Selena acender a luz e ela se levantou rapidamente para fazê-lo. Meu grito acordou todos e vimos através de um espelho em frente a Lucas que ele estava com a cabeça erguida, com os olhos completamente pretos e um sorriso desproporcional em seu rosto acinzentado. Ele rangia os dentes e a mesma risada saía de sua boca, enquanto ele nos olhava pelo espelho, como se quisesse apenas nos assustar. Depois ele bateu a cabeça contra a cama, ergueu os braços sobre a cabeça e uniu os pulsos na mesma posição que fez da última vez. Todos sabíamos o que fazer. Enquanto as mulheres começaram a rezar, os homens me ajudaram a segurá-lo e eu me posicionei sobre ele, molhando-o com água benta enquanto rezava a Magnificat, ou Canção de Maria, como alguns conhecem. Aquela noite a luta parecia mais difícil do que qualquer outra. O corpo de Lucas começava a escapar de nossas mãos, mesmo com 2 homens segurando-o, mesmo com eu praticamente sentada sobre ele. E desta vez, além daquela risada zombeteira, o que estava dentro dele nos falou. Me deixem ir, vou levá-lo comigo, vou levá-lo. Tive coragem de perguntar. Para onde você quer levá-lo? Com ela vou levá-lo. Quem é ela? Quem te enviou? O corpo de Lucas começou a se contorcer como se estivesse sendo puxado. Todas as minhas amigas continuaram orando e eu novamente me atrevi a perguntar. Quem é você? Maria. Qual Maria? Que Maria? Celestina. Ao dizer essas palavras, Lucas recobrou a consciência com um suspiro profundo, como quem estava se afogando. Seu rosto voltou ao normal e ele começou a querer se soltar e levantar. Eu não aguento mais, não posso mais com isso, não posso mais, ele dizia. Entre todos conseguimos acalmá-lo e a nós mesmos também. Cada vez que esses eventos aconteciam, todos nós ficávamos com uma sensação de exaustão, de desolação, de perturbação que nos mantinha em silêncio por muito tempo, como se estivéssemos processando o que tinha acontecido, tentando entender ou acreditar se realmente estávamos vivendo essa experiência aterradora. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, uma tia de Selena que morava na casa se aproximou de nós. Com um tom divertido, perguntou o que estávamos fazendo na noite anterior. Nos entreolhamos, preocupados que alguém tivesse ouvido o barulho e se irritado, e perguntamos por que ela estava perguntando. Ora, quem de vocês estava vestida de noiva? Levei um susto quando saí para o banheiro e a vi entrando no quarto de Selena por volta da meia-noite. Todos nós empalidecemos ao ouvir isso. Perdemos o apetite, incapazes de responder. Mudamos de assunto rapidamente. Foi nesse momento que me lembrei do que minha mãe havia me contado, que ela também havia visto essa figura em nossa casa. Esse pesadelo era tão palpável que pessoas externas, pessoas que não sabiam o que estávamos vivendo, estavam sendo testemunhas. Entendendo que isso era mais do que um susto passageiro, sabíamos que precisaríamos enfrentar uma batalha, e tanto meus amigos quanto eu estávamos dispostos a enfrentá-la ao lado de Lucas, que era o principal afetado e que mais precisava se preparar, fortalecer seu espírito, livrar-se disso. Mas aconteceu exatamente o contrário. A partir daquele dia, Lucas começou a se afastar de nós, a nos ignorar. Nas 2 ou 3 noites em que ele ficou para dormir comigo, testemunhei que era verdade, que a cama se movia quando ele adormecia, o que me fazia acordar também. Ele começou a me culpar pelo que estava acontecendo, dizia que era minha culpa. Ele começou a me tratar mal e começamos a discutir muito por causa disso. Ele simplesmente dizia que ia embora. Nas segundas-feiras seguintes, ele ia passar a noite no cemitério, dormir sobre o túmulo de sua mãe, dizendo que lá estava mais seguro do que com minhas tentativas inúteis de ajudá-lo. Pouco a pouco, ele começou a se deteriorar. Parecia mais magro, seus olhos estavam fundos e até começou a andar curvado. Da minha parte, eu também comecei a me afastar, a sentir repulsa pela forma como ele me tratava. E pela primeira vez comecei a sentir uma enorme rejeição por todas as vezes que ele me decepcionou, que mentiu.
Naquele dezembro o encontrei em uma festa no bairro. Ele estava muito mal. Mesmo assim estava de mãos dadas com outra mulher, e ao me ver soltou uma risada e tentou vir me abraçar. Eu não deixei. Estendi meu braço marcando a distância sem dizer nada. Ele fez uma cara de incredulidade e novamente riu. Era uma risada tão diferente, maligna. Essa foi a última vez que o vi. Pouco tempo depois, como muitos no meu país, emigrei. Com o passar dos anos, de vez em quando ouço rumores sobre ele. Disseram-me que ele caiu em um espiral de problemas, que fez muitos inimigos e, se não bastasse, caiu no uso de drogas. Depois dos anos que passamos juntos, em que tantas vezes permiti maus tratos e infidelidades da parte dele, algo chegou e o levou para um lugar escuro. Porém, me empurrou para um lugar melhor e agradeço a Deus por essa parte. Quando as pessoas começaram a me dizer que havia uma garota na cabine do meu caminhão, não acreditei. Eu estava viajando sozinho e era impossível alguém estar comigo. Meu nome é Josué. Comecei a trabalhar como caminhoneiro aos 25 anos e faço isso há quase 20. Uma das coisas mais estranhas que me aconteceu foi há alguns anos, quando trabalhava para uma empresa de transporte de móveis. Essa empresa entregava praticamente para todo o Brasil, então às vezes podiam me mandar para estados vizinhos ou para o outro extremo do país. Dentro da empresa, normalmente cada um tinha seu caminhão. Porém, houve momentos em que tínhamos que trocar. Lembro-me muito bem que naquela ocasião tive que viajar para o outro extremo do nosso país. Sempre foi difícil para mim me preparar mentalmente para viagens tão longas, e dessa vez tive que usar o caminhão de outro funcionário. Saí muito cedo pela manhã. Era uma sexta-feira, se não me engano. Passei algumas horas na estrada e de vez em quando parava para descansar ou comer. Algo que sempre gostei em ser caminhoneiro é que você conhece muitas pessoas. E esse dia não foi diferente. Parei por um momento à beira da estrada onde havia mais caminhões. Saí e fui até a loja ao lado do posto de gasolina para comprar algo para comer. Do lado de fora estava um homem que veio do estado de Pernambuco. Começamos a conversar e trocar algumas ideias. Eu tinha esquecido de comprar meus chocolates para a viagem, então voltei para o estabelecimento. Quando saí da loja, o homem havia sumido. Fiquei mais um pouco para esticar as pernas, mexendo no meu celular. Quando olhei para cima, percebi que o homem se aproximava. Ele me cumprimentou novamente e disse que veio tomar um café porque iria embora em alguns minutos. Quando ele saiu, fez um comentário um pouco estranho para mim. Ele me contou que bem ao lado dele havia um caminhão vermelho com uma garota dentro, que já estava lá há algum tempo. Fiquei curioso porque meu caminhão também era vermelho, mas sabia que estava viajando sozinho. O homem se despediu e depois de alguns minutos fui para meu caminhão. Quando cheguei havia apenas mais 2 caminhões. O meu era o único vermelho. Lembrei-me do que meu colega de profissão me disse sobre a menina, mas presumi que o caminhão que ele falava já tivesse saído. Horas depois, quando comecei a me sentir cansado, parei novamente na beira da estrada perto de outro posto de gasolina. Fui para a cama. Lembro-me muito bem que demorei um pouco para adormecer naquela noite, pois, como mencionei, aquele não era o meu veículo, e o cheiro também não era muito bom. Eu estava acostumado a dormir no meu, e este, fora o cheiro, parecia estranho. Naquela noite acordei várias vezes. Eu me sentia desconfortável. Certa vez foi porque senti que alguém estava falando muito baixinho ao meu lado. Abri os olhos e o murmúrio parou. Achei que talvez fosse porque estava cansado, então tentei voltar a dormir. No dia seguinte, como não consegui dormir muito bem, saí cedo para a estrada. Tentei descansar um pouco mais durante a manhã, mas foi impossível. O dia passou calmamente, mas ainda estava cansado por não ter dormido bem.
Por volta de 1 da tarde, eu já estava com muito sono. Estacionei mais uma vez, me deitei na cama e logo adormeci. Num determinado momento, um som começou a me acordar. Parecia ser como som de teclas. Eu estava de costas para os assentos e não conseguia ver o que estava acontecendo. O som das teclas me fez abrir os olhos. Era como se alguém estivesse ali. Juro que pensei que tinham entrado, então me virei. Mas para minha surpresa não havia ninguém ali. A chave estava na ignição, movendo-se. Eu olhei para a hora. Eram 3 da tarde. Eu não tinha dormido muito. Mesmo assim, achei que era o suficiente para continuar meu caminho. Então segui. Vários quilômetros depois, eu queria muito ir ao banheiro. Então parei novamente perto do próximo posto de gasolina. Não demorei nem 5 minutos. Enquanto voltava para o caminhão, um dos homens próximos ao posto de gasolina levantou a mão. Presumi que ele fosse um trabalhador. Ao passar por ele, ele me disse algo que me deixou confuso. Me emocionei, cara. Sua filha lembra muito minha sobrinha que está internada. Aquele homem me disse isso com uma mistura de sorriso e tristeza. Olhei para ele de forma estranha. Não sabia a que ele estava se referindo. Confuso, disse a ele que não tinha filha. Apenas um filho, mas ele não tinha como saber disso. O homem olhou para mim nervoso e disse: "Desculpa, achei que a menina fosse sua filha", disse ele. Eu olhei para ele por alguns segundos e respondi que estava viajando sozinho. O homem, sem entender muito, acrescentou que havia uma menina no meu caminhão, que até acenou para ele à distância da janela. Um tanto ansioso, perguntei em qual caminhão. Ele me respondeu que era o vermelho. Era o meu. Era o único vermelho que estava estacionado. Lembrei-me rapidamente do que o homem me disse no dia anterior e agora realmente me assustou. Sem dizer mais nada, caminhei em direção à porta. Meu coração batia muito rápido e eu me sentia muito nervoso. Abri a porta lentamente e, como havia pensado, não havia ninguém ali, exceto meus pertences pessoais. Fiquei ali por vários segundos. O que aquele homem me disse não saiu da minha mente. Tentei me acalmar e continuar meu caminho. Talvez eles simplesmente estavam confusos. Durante o restante da viagem, senti um peso no estômago. Além disso, tinha a impressão de que os cabelos da minha nuca ficavam em pé o tempo todo, como se meu corpo me alertasse sobre algo. Coloquei uma música para parar meus pensamentos e tentei pensar em outras coisas. Quando cheguei ao meu destino final, e depois de pensar bastante no assunto, liguei para o responsável pelo armazém da minha cidade, apenas para perguntar quem era o responsável pelo caminhão que eu dirigia. Ele me disse que era de um funcionário que havia deixado a empresa há cerca de 2 semanas. Ele me disse seu nome, mas francamente não consegui me lembrar dele. Ele me perguntou se algo estava errado. Respondi que estava tudo bem, que estava apenas curioso. Naquela mesma tarde, tive que transferir o caminhão para outro armazém em outra cidade. Isso me levaria mais 5 horas de pedalada. Eu estava cansado e queria dormir. Senti como se de repente estivesse começando a cochilar devido ao cansaço. Teve um momento que eu não aguentava mais e estava adormecendo. De repente ouvi claramente alguém rindo atrás. Foi uma risada suave e discreta, mas foi o suficiente para me fazer reagir. Voltei rapidamente e senti um formigamento em meus braços, que lentamente começou a subir até meus ombros. Havia um peso no ar, como se alguém estivesse a poucos centímetros de mim. Seria engraçado dizer que não me senti desconfortável durante todo o caminho. Por mais que eu tentasse, não conseguia me acalmar. Eu senti como se alguém estivesse comigo. Quando cheguei, guardei o veículo. No dia seguinte, tive que levar outra unidade da empresa com mercadorias de volta para casa. Também não era o habitual, mas fiquei grato por não ser o mesmo caminhão vermelho. Este não era tão esquisito quanto o anterior. Parecia diferente. Quando voltei para minha cidade natal, tentei descobrir quem era o responsável pelo velho caminhão. Então eu fui fazendo perguntas, até que encontrei pessoas que o conheciam.
porém o homem que dirigia era muito reservado. A única coisa que consegui descobrir foi seu nome e seu estado de origem, mas todo o resto era um mistério. Com tantos trabalhadores na empresa, nunca soube se já o tinha visto. Nunca consegui ver a menina, assim como as outras pessoas me disseram que a tinham visto. Mesmo assim, não consegui apagar esse estranho acontecimento da minha vida. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, diário. Eu e minha família queremos contar o que aconteceu conosco em uma viagem em família que fizemos em 2018. Sempre viajamos de avião, mas dessa vez decidimos ir de carro. Eram 14 horas de viagem. Então meu irmão e meu pai se revezavam na direção. Meus pais, meus 2 irmãos e, claro, eu estávamos nessa viagem. Tudo estava normal. Meu irmão cuidava do GPS no celular porque, como já mencionei, era a primeira vez que viajávamos de carro, então não sabíamos o caminho pela estrada. Meu pai dirigia e meu irmão o ajudava. Por volta das 2 da manhã todos estavam dormindo, menos eu e meu pai que estava dirigindo. Ouvi ele falar com meu irmão porque o GPS parou de funcionar. Parecia que o sinal havia sumido ou algo parecido. Meu irmão acordou e começou a pegar o telefone, mas não conseguiu recuperar o sinal. Então meu pai disse a ele para encontrar um lugar para que pudesse estacionar e assim ficamos olhando em volta. Não sei quanto progresso fizemos, quando de repente vi que estávamos entrando numa pequena cidade onde tudo o que há de obscuro nesta história estaria prestes a começar. Enquanto meu pai dirigia pelas ruas daquela cidade, notamos que quase todas as pessoas estavam fora de casa. E todo mundo, absolutamente todo mundo, ficou parado, vendo nosso carro passar. Eles nos observaram com muito cuidado. Não havia ninguém que não estivesse nos observando, o que nos pareceu muito estranho e assustador, para se dizer o mínimo. Meu irmão zombou e me disse para gravá-los, já que a situação era muito estranha. Mas eu disse que não, porque as janelas não eram escuras. Eles podiam ver perfeitamente que eu os estava gravando, e havia muitos deles para se meter em problemas desse tipo. Algo que devo mencionar é que todos estavam vestidos com roupas muito velhas. E não me refiro a sujas ou rasgadas, mas as roupas deles eram muito velhas. Coisas que não são mais usadas hoje em dia. Muitas luzes daquela cidade estavam apagadas, poucas funcionavam, mas havia casas iluminadas por dentro. E também pudemos ver como as pessoas nos olhavam, através das janelas de dentro de suas casas. A coisa era muito estranha, não só porque todos estavam acordados às 3 da manhã, mas pela maneira como nos olhavam com aquela cara nada amigável. Toda aquela combinação de coisas tornou a situação muito assustadora. Tanto que meu pai acordou minha mãe e meu outro irmão para verem onde havíamos nos metido. Ela ficou muito assustada. Bem, todos concordamos em algo. Isso não era normal. Ela pediu ao meu pai que tentasse acelerar para sair dali rapidamente e voltar à estrada. A verdade é que não sabíamos onde estávamos, pois nenhum de nós tinha sinal telefônico. Finalmente pegamos a estrada, e meu pai sentou-se para trocar de lugar com meu irmão. Depois disso adormeci e a viagem foi normal. Os dias passaram e as férias chegaram ao fim. Era hora de voltar para casa. A verdade é que com a diversão e todas as atividades que fizemos, nenhum de nós se lembrou daquele estranho ocorrido, que já nem parecia tão estranho assim. Quando voltamos para casa ainda era dia. Eram cerca de 6 da tarde, e passamos por aquele lugar novamente. Mas havia um detalhe. Aquele lugar estava completamente vazio e abandonado. Foi impressionante ver as casas em condições deploráveis, algumas quase caindo, com janelas quebradas, as ruas completamente vazias. Era literalmente uma cidade abandonada, uma cidade fantasma. Era o mesmo lugar por onde passamos naquela noite. As casas eram iguais,
assim como o caminho que percorríamos. Tudo estava igual, mas agora sem gente e em péssimas condições. Ficamos de boca aberta presenciando tudo isso. Nossa pele se arrepiou ao lembrar de todas aquelas pessoas, que nos observava de um jeito muito estranho, enquanto passávamos por lá à noite. As casas estavam em bom estado e as luzes interiores acesas. Toda essa parada foi realmente algo impressionante e difícil de acreditar. Meu irmão queria que meu pai estacionasse para que pudéssemos sair e explorar, mas minha mãe não quis. Ela disse para não nos envolvermos nessas coisas, porque poderíamos trazer alguma energia ruim para casa. Sabíamos que essas pessoas não eram reais, mas nunca soubemos o que realmente eram. Poderia ser fantasmas, entidades, demônios ou algum outro ser. Entretudo, sabemos que eles não eram bons e eles não tinham boas intenções. Tentamos procurar o local no mapa, mas nada aparece. Não tem nenhuma ida do carro do Google até lá. Saudações a todos. Meu nome é Isa, seguidora há poucas semanas e já me tornei fã, pois amo o terror. Pensei que, em algum momento, poderia compartilhar várias histórias paranormais, verídicas, minhas e de meus familiares muito próximos, e finalmente me animei. O seguinte relato não aconteceu comigo precisamente. É um acontecimento que meu namorado viveu há vários anos. Ele conta que naquela época um de seus amigos, Juan, estava prestes a se casar e decidiram organizar uma pequena despedida de solteiro. Essa festinha aconteceu em um bar no centro da cidade. Foi uma noite tranquila e quando os drinks começaram a fazer efeito, decidiram ir embora. Meu namorado, Juan, e seu amigo Thomas moravam em bairros vizinhos e como nenhum dos três tinha carro naquela época, tiveram que voltar caminhando. Eram aproximadamente 4 da manhã e, honestamente, diz meu namorado que eles estavam bastante embriagados. Já estavam perto de seus destinos, mas não queriam passar por certas ruas, pois dia e noite havia gangues, desses vagabundos que assaltam ou apenas procuram contato visual para criar qualquer conflito. Então, com isso, optaram por pegar um atalho e atravessar um terreno amplo, onde há trilhos de trem e fica completamente escuro. Tudo foi muito normal, até que, ao caminhar pelos trilhos, ouviram orações em voz muito alta, quase gritando: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Eles olharam para frente e viram que, a poucos metros, vinha uma mulher rezando em voz alta, segurando um rosário em suas mãos. Ela tinha cabelos curtos e brancos, e um vestido branco que, assim como seu cabelo, brilhava muito, considerando que era uma noite tão escura. Aquela mulher passou bem ao lado deles, sem parar de rezar, e eles, intrigados, apenas olharam para ela e continuaram seu caminho. Eles deram aproximadamente 3 passos, quando perceberam o quão estranho era uma mulher daquela idade estar naquele local, naquela hora da madrugada, rezando daquela maneira. Com isso, eles viraram-se imediatamente, apenas para se surpreender ao ver que a mulher já não estava lá. Não havia como ela ter dobrado em alguma rua ou entrado em alguma casa ou algo assim. Era um terreno completamente plano e muito amplo. De tão impressionados, a embriaguez deles passou imediatamente e começaram a correr desesperados, cada um para o seu rumo, sem sequer se despedirem. No dia seguinte, meu namorado contou aquela estranha experiência a um vizinho já idoso, que ficou surpreso e disse que era o fantasma de uma senhora que viveu por ali muitos anos atrás e que tinha um filho com muitos problemas de alcoolismo. Uma noite, muito bêbado, esse filho adormeceu nos trilhos do trem e acabou sendo atropelado, ficando mutilado e obviamente sem vida. A mãe dele ia rezar todos os dias nos trilhos onde seu filho morreu. Ela fazia isso dia após dia, até que ela mesma faleceu. Supostamente, essa senhora aparece para pessoas que passam por aquele local embriagadas, tentando evitar que tenham o mesmo trágico fim que seu filho.
Eu não acreditava em nenhuma palavra do meu namorado. Então ele me disse para perguntar aos seus amigos. Em uma ocasião fiz isso, e eles corroboraram com a história assustadora. Eles se referem a essa aparição como a mãe do bêbado. Uma tarde fui pega em uma tempestade que me levou a uma situação assustadora. Eu precisava ir ao supermercado para comprar ração para meus animais e decidi aproveitar para pegar algo para o meu jantar também. Tenho um carro, mas não gosto muito de usá-lo, pois prefiro caminhar até a maioria dos lugares. Faço um exercício e geralmente é uma boa experiência. O supermercado ficava a cerca de 40 minutos de caminhada da minha casa, então saí de casa no início da tarde. Estava calor e o céu completamente claro quando saí. Na verdade, durante todo o tempo que caminhei até o mercado, o tempo estava ótimo. Cheguei ao mercado, comprei os poucos itens que precisava e os coloquei na mochila que sempre carrego comigo. Quando saí do mercado, fiquei surpresa com a mudança repentina no tempo. O dia claro e ensolarado havia sumido, sendo substituído por uma camada de nuvens negras. Não tinha me preocupado em verificar a previsão do tempo antes de sair de casa. Estava tão claro e ensolarado que não achei que fosse necessário, mas agora parecia que ia chover a qualquer momento. Bem, comecei a andar rapidamente para sair do estacionamento. Mesmo andando rápido, levaria pelo menos 30 minutos para voltar para casa. Não podia correr porque não estava com sapatos adequados para isso. Além disso, eu estava com uma mochila e, no geral, não sou muito de correr. Tentei apressar o passo o máximo que pude. Já estava no meio do caminho para casa quando a tempestade começou. Não havia lugar por perto onde eu pudesse me abrigar e o céu começou a despejar uma jorrada de água sobre mim. Aconteceu tão rápido que eu fiquei completamente encharcada em menos de 10 segundos. Mal começou a chover e uma caminhonete daquelas novas parou ao meu lado. Um antigo colega de escola que estava nela perguntou se eu queria uma carona. Eu disse a ele que estava toda molhada e que acabaria molhando o carro dele também. No entanto, ele insistiu e eventualmente eu cedi e entrei. Ao invés de me levar diretamente para casa, o homem manteve a caminhonete parada e começou a conversar comigo. Ele me disse que já havia me visto muitas vezes caminhando pela rua principal e sempre se perguntou se eu tinha um carro. Eu respondi que sim e expliquei que gostava de caminhar e não tinha checado a previsão do tempo naquele dia. Finalmente, ele começou a dirigir. No entanto, em vez de virar no meu bairro, conforme eu tinha indicado, ele entrou em um posto de caminhões. Minha primeira reação foi pensar que ele precisava abastecer ou comprar algo, mas ele dirigiu até o fundo do estacionamento e parou. Eu estava prestes a perguntar o que estava acontecendo quando ele se virou abruptamente para mim e disse: "Sabe, você poderia tirar as roupas, assim não ficaria tão molhada." Eu respondi que estava bem e que poderia trocar de roupa em casa. Perguntei o que estávamos fazendo ali e pedi que ele, por favor, me levasse para casa. O homem continuou a me encarar e, eventualmente, disse que poderíamos ficar ali por um tempo até a tempestade passar. Eu comecei a me sentir em perigo. Achei que ele estava sendo um bom samaritano, mas estava claro para mim que não era o caso. Tentei encontrar a maçaneta da porta do meu lado, mas percebi que ela não estava lá. Eu não conseguia abrir a porta e sair. O homem se aproximou de mim, e eu precisava encontrar uma maneira de sair daquela situação aterrorizante. Instintivamente, fiz a única coisa que me veio à mente. Dei um soco no meio das pernas dele com toda a minha força. Ele gritou e essa foi a minha chance. Foi nojento, mas eu me arrastei por cima dele, abri a porta do motorista e saí da caminhonete. Tropeçando, corri até o posto de gasolina e pedi que chamassem a polícia. O homem fugiu antes que a polícia chegasse, mas eles conseguiram prendê-lo depois com base na descrição que eu dei.
Descobriram que ele já havia sido preso várias vezes por tentar fazer o que tentou comigo. Infelizmente não foi o suficiente para condená-lo, mas consegui uma ordem de restrição contra ele. Por um bom tempo depois disso foi difícil andar pelas ruas. Toda vez que um carro passava pelo canto do meu olho, eu via aquela caminhonete e sentia medo.